Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria com todos vocês que a partir desse momento acompanham o programa Renovação aqui através das ondas da sua Rádio Caminho Seguro. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez neste dia, segunda-feira, ao vivo com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, toda hora, todo momento e todo instante, que essa oração nos identifica como filhos amados de Deus. Comecemos o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe neste dia. Deus cuide de cada um de nós neste dia, começando o nosso programa. Olha, eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu companheiro, vocês que estão sempre ligados na nossa programação, nós gostaríamos de dizer para você que você é muito importante, né, em tudo aquilo que nós fazemos através desse grande meio de comunicação que é o rádio. Portanto, agradecer nunca é demais, não é? Reconhecer que nós estamos com uma programação, Caminho Seguro tem uma programação diferenciada para chegar até o teu coração, chegar até a tua família, chegar, enfim, aonde você se encontra. Então, muito obrigado a você que dá esta oportunidade, ou seja, você oportuniza que nós possamos cada vez mais fazer um programa que chega até a tua família, chega à sua casa, chega, enfim, aonde você se encontra, tá bom? Olha, eu gostaria então de dizer também a você que está ligado no rádio, né? Caminho Seguro FM 107.9, tá todo dia ligado, sempre ligadinho. Muito obrigado. A você também que está no Facebook a partir desse momento. Você pode mandar aí um zap para as pessoas que estão mais distantes, falar, olha, acompanha pelo Facebook, Professor José Luiz Alvarenga. Professor José Luiz Alvarenga é o Facebook também ao vivo a partir de agora, para que você possa realmente receber uma mensagem, um programa, né, que vem de encontro à sua necessidade. E também a você que está ligado através do site. Nós temos um site também, olha quantos meios para que você possa acompanhar toda a nossa programação. Então o nosso site é radiocaminhoseguro.com, radiocaminhoseguro.com. Você pode acessar lá, né? Vai lá no rádio ao vivo e você acompanha a programação da sua Rádio Caminho Seguro. Ok? Agora você pode participar. Pergunte e responderemos. Tire sua dúvida sobre religião, sobre fé, comportamento, tudo que envolve a tua vida espiritual, religiosa. Você pode entrar em contato conosco. Tem alguma dúvida sobre alguma situação que envolve você na igreja? Você pode entrar em contato conosco e manda a sua perguntinha. Pergunte e responderemos, tá bem? Olha, você pode anotar aí o telefone do estúdio. Marcelinho atende você. E anota, e na semana seguinte estarei aqui respondendo a sua pergunta. Pergunte e responderemos. Zé Luiz, posso ou não posso fazer isso na igreja? Devo ou não devo fazer? Tá certo? E com muito carinho estaremos respondendo para você. O telefone do estúdio é 3344-3344, 3905. 3905. Vou repetir para você. 3344 3905. Até o zap. Tem o zap do programa. Então, aqui tem o zap, você entra em contato, manda o seu recado através do zap para o programa Renovação aos cuidados de José Luiz. O nosso zap, deixa eu ver aqui no quadro, 99233, vou repetir, 99233 8864. 8864. 99233 8864 é o zap para que você envie também a sua pergunta para o programa Renovação nesta segunda-feira. Lembrando sempre que quarta-feira o programa vai ao ar também às 9 da noite, sempre às quartas-feiras, 9 da noite. Um abraço a todos vocês que estão sintonizados no programa. Muito obrigado a você que está no Facebook, tá? Grande abraço, que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Olha, vamos então no início do programa sempre trazemos notícias, informações, né, que a gente às vezes comenta algumas coisas, enfim, que envolve a sociedade, que envolve a cada um de nós, e precisamos debater essas coisas. Nós não podemos ficar alienados. Eu gosto muito de ver o Facebook, eu gosto muito de ver o Zap, gosto de ler jornais, revistas, porque eu quero me inteirar das situações que envolvem a vida da sociedade, dos filhos de Deus, não é verdade? Porque se você ficar à parte, você ficar alienado, você ficar letárgico, você ficar distante das coisas, parece que você não está vivendo, não é?
Logicamente, você não vai precisar estar debatendo todos os assuntos, mas é bom que você saiba muitas coisas. Entre elas, eu quero trazer para você hoje um assunto. Índia aprova pena de morte para estupradores de crianças. Olha só, a Índia aprova pena de morte para estupradores de crianças. Sabe muito bem que a Índia é um dos países que mais tem estupros no mundo. No mundo. Eles não respeitam muito mulheres e crianças na Índia. Tiveram que fazer uma lei, olha que lei forte naquele país, na Índia, para que realmente cessem a questão dos estupros naquele país. Cerca de 40 mil casos de estupros são denunciados por ano na Índia. Vejam só, meus irmãos. 40 mil casos de estupros são denunciados na Índia todo ano. É realmente um número altíssimo. O governo indiano aprovou, agora semana passada, pena de morte para estupradores de crianças depois da recente violação coletiva e assassinato de uma menina de 8 anos. Um caso que abalou o país. O primeiro-ministro indiano, Modi, tão logo voltou de uma reunião da comunidade britânica, se reuniu com seu gabinete e aprovou uma emenda à lei sobre violência sexual. Sobre qualquer tipo de violências sexuais, que permite condenar a pena capital, ou seja, pena de morte, gente, tá? A estupradores de crianças menores de 12 anos. Pena de morte para crianças menores de 12 anos. Olha só, a Índia chegou a essa situação porque milhares de indianos, se mobilizaram nos últimos dias em todo o país, depois que uma menina de uma tribo muçulmana, nômade, foi sequestrada por 5 dias, estuprada e assassinada por 8 homens no estado de Jammu, na Caxemira, região norte da Índia. Então, olha, eu vou dizer para você, o Brasil não está tão distante da Índia não, viu? Na questão de estupro. Segundo pesquisas, o Brasil também é um dos países que tem um índice altíssimo de estupro. Na família, dentro de casa, principalmente. Mais de 70% dos estupros a menores no Brasil está dentro de casa. É realizado por pai, pela mãe, pelo tio, por tia, por primo, pela prima, pelo avô. Olha só a situação, pelo vizinho. Você está entendendo, meu irmão? Então a Índia já tomou providência a respeito disso. Pena de morte para quem estuprar uma criança com menos de 12 anos. Eu acho que é um dos crimes mais hediondos que tem, não é, gente? Uma pessoa inofensiva, uma criança inofensiva. Esse dia eu estava vendo uma notícia, não sei se você viu, um prefeito aqui da cidade do interior de São Paulo, não sei se você ouviu essa notícia, um absurdo. Um prefeito, se eu não me engano, não sei se é da cidade de Bariri, acho que é da cidade de Bariri, aqui no interior de São Paulo. O prefeito, um rapaz, ele estuprou uma criança de 8 anos de idade. Acho que entre 8 e 10 anos de idade. Lá a polícia pegou, tá preso, usuário de droga. Prefeito, usuário de droga. Pega uma criança e estupra. Que mais que é um ser humano uma coisa dessa? Então tem que responder perante a lei. Tomara que a lei se faça, mas é político. Você sabe que nem sempre todos os políticos, né? Graças a Deus agora temos uns promotores excelentes, temos juízes fantásticos nesse país, que está pondo na cadeia criminosos que merecem estar atrás das grades e não no convívio social. Tem gente que não pode estar no convívio social. Então tá aí. Que realmente as leis do Brasil possam prevalecer, ser maiores que os crimes. Agora, os crimes, quando é maior que a lei, o crime impera e a lei não se faz. É ou não é, gente? A justiça não se aplica muitas vezes. Principalmente quem tem isso aqui, ó, dinheiro. É ou não é? Principalmente quem tem dinheiro. Aí paga bons advogados, fica prorrogando, recorre aqui, recorre ali, e passam-se os anos e não vai preso. Nós temos que mudar, alterar isso. Lei é lei. Justiça tem que ser aplicada para todos. Na Constituição brasileira está bem claro isso. A lei é para todos. Lá não diz que a lei é para alguns. Lá a palavra todos está inserida na nossa Constituição brasileira. Tá? Então, que realmente isso possa cessar
e acabar com isso. Vamos a mais aqui, mais uma notícia no programa. Médicos católicos pedem ao presidente português vetar nova lei de mudança de sexo. Médicos católicos pedem ao presidente de Portugal para vetar, não autorizar a nova lei que o Congresso aprovou sobre mudança de sexo. O parlamento português aprovou no último dia 13 uma lei que permite mudança de sexo no registro civil aos 16 anos. Aos 16 anos. Apenas mediante requerimento e sem necessidade de recorrer a qualquer relatório médico. Qualquer relatório médico. O que desencadeou uma resposta enérgica da Associação dos Médicos Católicos Portugueses. Será que nós temos no Brasil a Associação de Médicos Católicos do Brasil? Estou perguntando. Será que tem? Bom, vamos continuar a leitura aqui. E a notícia para você e para mim. Então, os médicos dessa associação consideram que a dispensa de um parecer médico se reveste de uma enorme gravidade em termos de saúde pública e afirma que a lei tem mais fundamento na ideologia de gênero que na ciência ou na medicina. Eles estão pedindo que eles possam ser ouvidos quando alguém quer fazer a mudança. E os médicos comentam ainda na notícia que aos 16 anos, isso é muito interessante você ouvir isso, os médicos dizendo que aos 16 anos, nessa idade, segundo a Associação dos Médicos Portugueses Católicos, diz assim, que na idade o córtex pré-frontal, tá? Justificativa dos médicos, para pessoas de 16 anos, que nesta idade o córtex frontal, envolvido nas áreas emocionais da pessoa, é tomada de decisões. Aqui que você toma decisões do córtex. E diz que essa idade ainda não atingiu o desenvolvimento completo. Aos 16 anos, o jovem ainda não atingiu o desenvolvimento completo do córtex, que é onde que toma decisões. Uma área da nossa cabeça, frontal, que é aqui que toma as decisões. E diz que nessa idade a pessoa não está apta para tomar decisão nenhuma. Que ela não está apta para escolher se ela vai ser homem ou vai ser mulher. Tá certo? É a questão da mudança, e nós estamos discutindo, debatendo há muito tempo no Brasil a questão da ideologia de gênero. Então os médicos continuam dizendo o seguinte, que não existem condições neurobiológicas de maturidade para uma tomada de decisão desta natureza. Olha só, diz que não existe. O jovem não tem idade de maturidade para tomar uma decisão se ele quer mudar de sexo. Esta lei foi aprovada recentemente, agora em Portugal, e os médicos católicos portugueses estão realmente recorrendo ao presidente, já enviaram ao presidente que é necessário não aprovar essa lei, vetar, chamam vetar a lei. E vão além disso os médicos portugueses. A ideologia de gênero é uma construção cultural, um produto da cultura e do pensamento humano. Eles dizem que homem é homem, mulher é mulher. Gênero não se muda, não se altera. É questão biológica, segundo os médicos, segundo a medicina. Não é gente comum, não é alguém que estudou o que está falando sobre a questão do corpo humano. Tá? Então, ele diz que não pode alterar a biologia. A ciência e a medicina em particular não aceita esta mudança, essa supremacia de mudança que eles falam. Tá? Pode acontecer de ter problemas de identidade sexual mais tarde, pode ter problema sociocultural, pode ter problema psicológico, segundo os médicos. Quem faz esse tipo de coisa, tá certo? Tá aí então essa notícia sobre a questão da ideologia de gênero, tá certo? Tá bom? Então tá bom. Então tá aí Portugal fazendo leis, a Índia fazendo leis e alterando, cada um dando o seu palpite, dando a sua ideia sobre a questão da ideologia de gênero. Mais uma notícia aqui no nosso programa de Renovação este dia.
né? É interessante que a gente às vezes não entende por que alguns corpos das pessoas que morrem, esses corpos não entram num estado de decomposição, não é isso? E tem muitos santos da Igreja Católica que não entraram nesse estado, né, de destruição total. Estão intactos. São corpos incorruptos que a Igreja Católica chama. Corpos incorruptos. E agora, recentemente, eles estão falando bastante sobre Santa Bernadette. Santa Bernadette. Bernadette, segundo a história da igreja, foi uma mulher muito santa, uma mulher muito dedicada às coisas de Deus. Daí a igreja a transformar em santa, né? Em santa, inclusive, de altar. O que é santo de altar? O que você pode fazer imagem? Você pode fazer uma imagem pequena, grande, média, você pode fazer, né? Então, por isso que chama santo de altar. E Bernadette está com o corpo incorruptível. Está igualzinho quando morreu. Ela morreu em 1870 e pouco, ela morreu nesse período, e a última vez que exumaram, retiraram o corpo dela, em 1925, estava igualzinho conforme enterrou. E está lá para todo mundo ver, está lá na capela das irmãs, né, que ela fez parte, está lá na França, Santa Bernadette está na França, e lá você pode visitar, até em Paris mais precisamente, né? Você pode visitar, próximo a Paris, né? Você pode visitar a urna, né? Onde ela está, uma urna de vidro, onde você olha e fala, mas essa mulher viveu lá no ano de 1870, 1890, né? Morreu muito nova, mas ela continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, Santa Bernadette. Isso é milagre. E os médicos que exumaram, né, na primeira exumação que o médico... Fizeram 3 exumações. Na primeira que fizeram, em 1909, o médico ficou abismado a hora que tirou lá do fundo do túmulo, e tirou e abriu o caixão e falou, mas ela está igual a roupa. A roupa não se decompôs. O véu que cobriu o rosto dela não se decompôs. A pele é a mesma, o rosto, tudo igual. A mesma flexibilidade que tem o rosto nosso, tem o dela até hoje. Algumas partes estão rígidas, inclusive ela está com o pescoço até inclinado, mas o corpo está incorruptível, do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito. Isso é para provar que Deus faz coisas que a gente precisa acreditar cada vez mais nele, porque Deus é um Deus potente, ou seja, Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Falo sempre isso aqui no nosso programa, porque Deus tem poder para fazer as coisas e mostrar para a humanidade. Olha, eu sou capaz de fazer coisas que vocês não são, então acreditem. É ou não é? Sou capaz de fazer coisas que vocês não entendem, mas eu sou capaz de fazer. Aí você vai aumentar a sua fé. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para o intervalinho. E eu vou... Não, vamos seguir na pergunta, né? Vamos às perguntas. No programa Renovação. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Vamos ao posso ou não posso, devo ou não devo de hoje aqui no programa. Lembrando sempre que você pode entrar em contato conosco, você pode enviar a sua pergunta para o programa Renovação. Toda segunda-feira, sempre 10 da manhã, ao vivo com vocês, tá ok? Sempre segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui. E o programa vai ao ar na quarta-feira, 9 da noite. Sempre quarta-feira, 9 da noite, o programa está de volta. Vamos então ao Pergunte e Responderemos, posso ou não posso, devo ou não devo. A pergunta que chega ao programa, a primeira pergunta é a seguinte: Zé Luiz, é verdade que existem padres casados na igreja? Essa pergunta eu já respondi várias vezes, mas como ela está sempre retomando, são pessoas que talvez não ouviram a resposta. Se é verdade que na igreja exista padre casados, existe padre casados, tá certo? Olha... na igreja católica, apostólica e romana, que nós chamamos de igreja do Ocidente, o padre casado,
ele não pode ser sacerdote. Esta é uma norma que ela vai acontecer nos primeiros séculos. Até nos primeiros séculos, o padre podia casar, o bispo podia casar, eram casados. Depois houve uns problemas, né? Onde há ser humano sempre tem problema, né? Houve uns problemas que o padre, então, a igreja resolveu alterar as normas, as regras, através de concílios. Então alterou, dizendo que o padre deveria ser um celibatário, tá? Então, na Igreja Católica Apostólica Romana, o padre casado só pode ser padre, né? Na verdade não é casado, quando ele se torna viúvo. Aí ele ficou viúvo e os filhos estão maiores, ou ele não tem nenhum filho, ou os filhos estão independentes. Aí ele pode fazer a filosofia, a teologia e se ordenar sacerdote. Nessa condição, um padre viúvo, tá certo? Agora, na igreja oriental ortodoxa, pode ser padre casado. Lá na Ásia, tá? Nós chamamos de igreja ortodoxa. Ou mesmo as igrejas ortodoxas que nós encontramos por aqui. Aí o padre pode ser casado. Quais as condições para o padre ser casado na igreja ortodoxa? Você ouça bem aqui a resposta, para não dizer, Zé Luiz falou que padre pode casar. Não é assim que eu estou falando. Na Igreja Católica Apostólica Romana, não. Mas na Igreja Ortodoxa, que tem praticamente os mesmos rituais da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa diz o seguinte, que se é casado antes de se ordenar, ele pode continuar casado e ser padre, entendeu? Ele nunca vai poder chegar a bispo. Para ser bispo, ele tem que ser, então, solteiro, tá certo? Tem que ser solteiro. Neste caso, a igreja autoriza, a igreja ortodoxa, ela autoriza, né, vamos supor que o seminarista casou-se. E ele está no seminário. E aí ele vai terminar os seus estudos, vai continuar casado, e vai morar na paróquia casado com a sua esposa, com seus filhos e padre de uma paróquia. Na igreja ortodoxa fica bem claro, você está entendendo? Fica bem claro esse sentido. Então tem padre casado, mas na igreja ortodoxa, ok? Principalmente a igreja ortodoxa oriental, tá claro? Então, vamos a mais uma pergunta aqui no programa. Zé Luiz, os padres podem ou não possuir bens materiais? Os padres podem ou não possuir bens materiais. Por exemplo, carros, casas, sítios, ele pode ter bens? É uma pergunta interessante, porque constantemente a gente ouve esse tipo de pergunta. O padre pode ter as coisas, o padre, por exemplo, pode ter um carro dele, ele pode ter um apartamento dele, uma casa dele, particular no nome dele. Olha, é o seguinte, a igreja é bem clara nesse sentido. Então, existem duas coisas que você deve entender com respeito ao padre que pode ter ou não bens materiais. O padre religioso, ele não tem bens materiais. Ele não pode ter bens materiais porque ele faz voto de pobreza. Padre franciscano, frei franciscano, por exemplo, não pode ter bens materiais, porque ele fez um voto na sua ordenação, ele fez um voto de pobreza, além dos outros dois votos que eles fazem, né? Ele também fez um voto de pobreza, ou seja, tudo que ele tem pertence à comunidade ou à sua congregação, entendendo? Então, os beneditinos, os franciscanos, os maristas, esses não podem ter bem material particular. Eu quero ter um sítio, eu gosto, eu quero ter uma fazenda, eu gosto, eu quero ter uma casa, um apartamento, mesmo que ele receber de herança, mesmo que ele está inscrito em uma herança familiar, ele tem que passar isso para a sua congregação, entenderam? Passar isso para a sua congregação, ou então ele dá para a comunidade da qual ele está ali convivendo com aquela comunidade, ele faz uma doação para a comunidade. Padre religioso não pode ter bens materiais, segundo a nossa igreja. Por quê? Além dele fazer o voto de pobreza, que ele não precisa disso, né? Segundo o voto, ele faz o voto de obediência e castidade. Então o religioso faz 3 votos: obediência, né? Obediência, castidade e também o de pobreza. Já o padre, nós chamamos de padre diocesano. O padre diocesano é aquele padre que pertence a uma diocese comandada por um bispo.
tá certo? Ela é comandada por um bispo. Então, esses padres diocesanos, eles podem ter bens materiais. Esses sim, esses podem ter casa, pode ter carro, tudo no nome deles, se eles quiserem. Tá certo? Pode, ele pode receber herança, ficar com a estranha, receber uma fazenda de herança, ele pode administrar a fazenda dele. O padre diocesano pode. Entendeu? Por quê? Porque ele não fez voto de pobreza, conforme os padres religiosos fazem. Você está entendendo, meu irmão? Tá claro isso? Então não pode o padre religioso ter bens, mas o padre diocesano ou secular, esse sim pode ter bens materiais. E constantemente a gente vê o Papa falando sobre essa questão do apego aos bens materiais. Ele tem falado isso aos padres diocesanos, para ter muito cuidado, né, para não entrar na teologia da prosperidade. O Papa tem falado, Papa Francisco, mandando um recadinho para os padres, né, diocesanos: olha, cuidado com os bens materiais, não se apegue, você deve servir a um só Senhor, né, um só Senhor, que o Papa falou. Você se integra totalmente, você opta totalmente por Deus como prioridade na sua vida e não ao dinheiro, diz aqui, né, o Papa Francisco. Então, vou repetir para que fique bem claro para você, que o padre religioso, o padre de uma congregação religiosa, como os franciscanos, os beneditinos, os maristas e outras congregações, eles não podem possuir bens materiais. Faz isso se tem uma doação para sua própria comunidade, para sua congregação. Já os padres religiosos, os padres diocesanos, seculares, eles podem ter bens materiais. Recentemente nós vimos uma notícia aqui na região de Goiás, Formosa, que um bispo, vários padres, né, estavam envolvidos em bens materiais, né, e aí houve uma celeuma toda. Agora saíram da cadeia antes de semana, agora, acho que sexta-feira, eles foram, teve um habeas corpus, e esse bispo, né, de Formosa e mais alguns padres, eles saíram porque vão responder em liberdade ao processo instaurado, né, pela justiça, para responder sobre os bens. Mas eles podiam ter bens materiais. O que não podia é desviar os bens da paróquia. Aí não pode. Ele pode receber uma herança do seu salário. Porque todo padre tem um salário, gente. O padre secular tem um salário. Ele recebe um salário. Cada paróquia que ele vai, ele tem lá o seu salário. Você está entendendo? A comunidade mantém o sacerdote. Se eu não me engano, 2 salários mínimos. É isso ainda, Leandro? É 2 salários mínimos, né? É isso. Então, 2 salários mínimos é o que um sacerdote secular diocesano recebe por mês, né? Além de outros benefícios que o padre tem, que a paróquia é obrigada a manter, que está certo. Tá certo? Ele é dedicado à comunidade, ele tem direito de ter alguns benefícios normais pela situação de vocação dele naquela paróquia, entendeu? Então ele recebe todo mês 2 salários para comprar alguns objetos particulares, né, que ele às vezes ele quer comprar, ele prefere uma camisa de um jeito, ele quer ter o gosto, porque o padre pode ter gosto, não tem problema nenhum o padre ter um gosto, né, gosta de um determinado tipo de roupa, ele gosta de um carro, de repente o padre pode comprar um carro, ele tem o dinheiro dele, está guardado no banco, porque ele não gasta muito, porque ele recebe esses 2 salários, de repente ele tem dinheiro para comprar um carro para ele, porque ele gosta de uma marca, né, e ter o carro da diocese, da paróquia, e ter o carro dele. Pode também. O que não pode é ser apegado, não pode ter apego a bens materiais os padres ditos diocesanos. Tá claro? Tá certo? Então tá. Então vamos para um intervalo, Marcelo, e eu volto na segunda parte do programa, tá? Fique ligado conosco, obrigado a você que está no Face, obrigado a você que está aqui através da Rádio Caminho Seguro, através do nosso site, radiocaminhoseguro.com. Continue ligado que eu volto rapidinho com a segunda parte do programa. Eu vou orar por você, tá bom? Vou orar por você. Hoje eu quero orar pelas pessoas depressivas, hoje eu quero orar pelas pessoas que têm problemas seríssimos de saúde. Nós vamos orar pedindo o milagre de Deus, a cura do Senhor para a sua vida. Daqui a pouquinho eu volto. Ô Zé, o Bega fala um pouquinho da campanha com você aí, viu?